Bom, hoje é uma gravação muito especial que levou muito tempo de conquista, de preparação. Hoje é a entrevista com o meu irmão, aprovado na Polícia Federal e na Polícia Rodoviária Federal. Eu tenho muito orgulho pelo tempo de preparação tão curto que ele teve até a aprovação. Na PRF foram 8 meses e direcionado para a Polícia Federal foram 6 meses. É algo que no comecinho assim parecia um sonho, né? Esse tempo recorde que você enfrentou até a aprovação. E eu queria te parabenizar por essa luta que foi, assim, só você sabe o que você passou no fundo. E também relembrar sua trajetória, eu acho que vai ser um estímulo, um incentivo para muita gente que infelizmente acabou reprovando no TAF ou por algum detalhe ficou por uma questão de fora, né? Esse quase aprovado acaba, de certa forma, traumatizando algumas pessoas. E só contextualizando, para quem não conhece, meu irmão foi aprovado na PRF de 2021, na objetiva e na discursiva, mas acabou sendo eliminado no TAF. E aí, esse ano, ele resolveu voltar a estudar na marra e encarou a Polícia Federal e foi aprovado em 6 meses, com 88 pontos líquidos e mais de 19 na discursiva. E eu queria te perguntar como foi sua rotina de estudo a partir do momento que você decidiu voltar, né? Primeiramente, obrigado. Você deu os parabéns aí, obrigado. Vocês foram muito importantes na trajetória. Sobre voltar a estudar, desde 2021, quando eu passei na PRF, né? Fiquei no TAF, aí passei na PCCE e entrei na PCCE e fiquei na PCCE até hoje. Mas eu sempre fiquei esperando e o foco era ir para a PRF novamente. Meu objetivo era a PRF. Mas quando teve a movimentação da PF sem previsão de PRF, eu fiquei sem escolhas, porque eu não tinha, não ia ficar sem estudar, mas a PF sempre foi, eu tive receio de estudar para a PF por causa das exatas. Não é a minha área e não, PF não é para mim por causa de TI, que eu não tinha facilidade, e exatas. Aí, mas fiquei sem opções, tive que estudar. Aí falei contigo, né? Eu Você lembro mandou da, estudar. eu lembro da primeira vez que você veio falar comigo, né, com autorização da Polícia Federal. Aí eu falei, olha, você vai ver uma noção geral de estatística, porque primeiro eu precisava te convencer que você tinha que estudar estatística, né? Você estava bem receoso. E ao mesmo tempo eu queria te perguntar como que foi assim voltar a encarar uma das provas mais difíceis de exatas. Mesmo você sendo formado em direito, a gente sabia desde o começo que seria um planejamento mais desafiador, né? Assim, desde o momento inicial que você falou comigo, eu já falei, olha, a gente vai ter que combater esse ponto fraco. Porque não adiantava muito fazer um planejamento, você sendo formado em direito, priorizando o que você já era bom, que você já tinha facilidade. E desde o começo eu já falei, olha, sem estatística você tá de fora da Polícia Federal. Foi meio duro te falar assim, mas eu acho que também ao mesmo tempo dá um choque de realidade de você, eu tenho que enfrentar, eu tenho que encarar isso e vamos embora. Eu acho que essa era a ideia desde o começo, né? Então eu queria te perguntar como que foi para você enfrentar uma das áreas mais difíceis na área de exatas e TI. Inicialmente eu ia deixar de lado, 100%. Tinha decidido. Assim que eu vi o edital, eu falei com. Tem uns meninos que trabalham comigo, que eles já tinham feito PF em 2021. E quando eu conversei com eles sobre como era, eu decidi logo deixar de lado e falei contigo. Só que quando eu falei contigo foi o contrário, né? Você disse, não, tem que estudar. Aí eu fiz, tá, então eu vou começar do zero. Porque eu lembro que eu tinha dificuldade desde o quando eu era criança, eu não tinha tanta dificuldade. Mas depois, você escolhe uma área, né? Ou você vai para humanas, ou vai para exatas, ou natureza, não sei. Eu era humanas, eu sempre fui para o lado de humanas. Então, matemática era. Eu tive que voltar realmente o zero. Aí você indicou o curso do Guilherme. Aí eu peguei as aulas do Guilherme do zero. Eu aprendi novamente como era operações com frações, equações primeiro grau, tudo do zero mesmo eu fiz. Vou ter que aprender desde a multiplicação, da soma e adição novamente, até conseguir chegar em algo mais avançado, porque você disse que era necessário. E o importante, para mim, desde a PRF, é você reconhecer o seu nível em qualquer disciplina, é isso. Você tem que reconhecer onde você está para poder saber onde você vai chegar, Sim. poder saber a trajetória que você vai tomar, né, para poder chegar no seu objetivo. Quando eu vi o meu nível, eu fiz, tá, isso aqui que eu vou ter que fazer. Aí comecei
curso do Guilherme do zero, ele mandou lá todas as aulas que eu tinha que ver, fiz do zero, calma, com paciência, revendo algumas coisas, e consegui ter um desempenho razoável em estatística e raciocínio lógico também, que eu tinha muita dificuldade e praticamente fechei a prova, e não fechei porque, né, a Um letra vacilo aqui ou outro, né? não deixa a gente não, aí tem a falta da atenção atrapalha também, mas deu certo. E quando, na época, eu já falei para você assim, sem estatística, sem exatas, não dá para ser aprovado na Polícia Federal, porque querendo ou não, a estratégia de prova muda um pouco da PRF, né? A PRF, a parte de exatas, fica um pouco secundário, então você ainda tinha essa mentalidade de que, mas eu só preciso ter uma noção, igual foi com física, né? Eu falei, não, Polícia Federal você não tem muito para onde correr, e a prova é decidida em estatística, em raciocínio lógico, em contabilidade. Apesar da gente ver nessa última prova uma quantidade menor, mas a gente vê que ainda foram as decisivas, né? Porque são aquelas que todo mundo acaba não tendo um percentual de acerto muito alto. E eu queria te perguntar qual foi o principal desafio que você enfrentou. Você precisou conciliar com o trabalho de policial civil, né? Então, isso também mudou sua rotina em relação quando foi a Polícia Rodoviária Federal e como foi essa disciplina de que eu estava no teu pé toda hora, olha, dá um jeito, você tem que estudar. E como foi isso na prática para você conseguir manter uma carga horária boa? Eu, quando eu estava esperando, eu tinha esse objetivo, então praticamente descansei, entre aspas, dos estudos, né, durante 3 anos. Mas eu tinha em mente que quando chegasse o momento, tinha que virar a chave e tinha que voltar. Sempre foi isso. Nunca fui aquele cara que estuda constantemente durante o tempo. Eu podia ter continuado estudando devagarzinho, me aprofundando em informática, estudando contabilidade, que eu tive que começar do zero. Podia ter me aprofundado estudando devagar para quando chegasse a prova eu estar preparado. Mas não, sempre fui o cara que tem que virar a chave e aquele Mudou é, nada, pós, né? pós-edital. Só estuda pós-edital, entre aspas, né? Foi antes do edital, mas aquele estudo ritmo pós-edital desde o momento que começa a estudar. Aí, quando eu decidi voltar, foi nos últimos dias de janeiro. Eu já organizei todo o meu material e comecei a organizar a rotina. No meu trabalho, eu estava viajando bastante, mas mesmo assim, eu comecei a acordar mais cedo, acordava antes das 5 horas, 5 horas ali eu já estava estudando. Teve dias de eu estudar mais cedo, mas depois eu vi que não estava dando certo, que não valia a pena, que eu não conseguia render. Mas eu estudava o máximo que dava antes, estudava um pouco no almoço, estudava depois, sempre que dava, encaixava onde dava, sabe? Mas eu sempre tentava bater às 6 horas, sempre às 6 horas. Você conseguiu acumular, apesar de ser 6 meses, né? Você conseguiu acumular uma carga horária muito boa, de aproximadamente 1.000 horas. Então, assim, você vê que eu acho que foi o ponto em comum de vários aprovados em um tempo curto que tivemos, de mais ou menos 6 meses, né? Que a autorização acaba sendo um marco de chamar a atenção do pessoal voltar ou começar a estudar. E o que me chamou muita atenção foi um certo desespero, assim, de qualquer horário livre você ir estudar, tinha que estar estudando, não vou sair, eu tenho que estudar. Então, esse certo desespero acaba você tendo uma intensidade muito alta que, na minha opinião, acaba subvertendo o fato de você não ter tido uma preparação tão perfeita. Querendo ou não, você teve que evoluir em 6 meses, o que muita gente passa 2, 3 anos para conseguir evoluir. Então, vira aquele tudo ou nada, mas eu preciso dar um jeito. E esse preciso dar um jeito, eu acho muito interessante no sentido que você consegue fazer realmente o seu melhor desempenho, né? Você não tem muito de arrumar desculpa ou pensar muito, e você senta e estuda. Então, isso é muito importante, querendo ou não, de você conseguir evoluir em 6 meses, o que muita gente passou 3 anos para evoluir, por exemplo. Eu não tinha tempo para deixar para outro dia, né? Eu tinha que acordar, não tinha. Hoje eu acordei cansado, eu não vou estudar hoje, vou deixar para estudar à tarde. Tinha que acordar naquele horário, tinha que estudar para bater a carga horária. Que eu coloquei um objetivo de estudar 6 horas por dia. No final, não bateu, né? A média. Tinha dia que eu estudava mais, final de semana eu tentava compensar, mas não consegui. Ficou 5 horas e meia, que deu aproximadamente 1.000 horas. Mas é isso. E eu queria Quando te perguntar o que mudou em termos de mentalidade, porque assim, eu me lembro que na primeira vez que eu te convenci a estudar para PRF, né, na época você estava estudando para o Banco do Brasil, e eu falei, não, você vai estudar para PRF, você tem capacidade, porque na época você via a PRF muito como algo inatingível, né, você falava, Isa, você acha que dá para passar porque é você já passou, então
de certa forma, quando você conseguiu ser aprovado, eu acho que isso mudou a chave de pelo menos você ver que era algo possível, assim, não era algo que só eu estava falando, porque eu sempre acreditei até o final, olha, não é isso de 5 anos de estudo, você precisa ter um planejamento, você precisa priorizar algumas disciplinas. Então, eu queria te perguntar como que foi sua mentalidade após a aprovação na PRF, ou você ainda via, de certa forma, essa aprovação um pouco distante? A aprovação na PRF e na PC me fez ver que era muito possível, que não, é só fazer o que tem que ser feito. Sim, Tem que chegar e fazer aquilo. Se você fizer aquilo, muito provavelmente vai dar certo. Só vai dar errado porque existem outros fatores, né? Mas se você fizer o que tem que ser feito, você vai chegar na prova preparado. E não importa se a prova está difícil, está fácil. Você fez o que tem que ser feito, seu nome vai estar lá. Principalmente na área policial, que tem muitas muitas vagas, né? fases, Aí né? tem aquelas, muitas fases e muitas vagas, normalmente. Aí você fica... Como é um concurso de uma área específica, são menos vagas, você às vezes pode dar, é mais fácil dar errado, sabe? Aquela prova, mas você faz outras provas ali e termina uma prova dando certo. Policial, quando você foca num concurso que tem tantas vagas, se você realmente focou naquele edital, só vai mudar a sua colocação, se der alguma coisa errada, sabe? Mas provavelmente você está ali se você fez o que tinha que ser feito. Que Então, é pelo difícil. menos, isso mudou sua mentalidade, porque no começo você tinha mais essa fragilidade de achar algo muito impossível, assim, que a gente até brincava, não, a gente é pobre, isso aí é coisa de quem passa Quando 5 anos estudando, né? E que eu sabia que era muito possível, assim, a gente às vezes acha que uma preparação precisa ser perfeita, né? Mas é como você falou, o que tem que ser feito de você ter a consciência limpa, né? Principalmente eu queria te perguntar, porque nos simulados você não estava conseguindo ter a pontuação que você teve de 88 líquidos, né? E eu queria te perguntar como que era isso de certa forma, fazer um simulado toda semana. A gente falava muito sobre isso. Você precisa se ajustar pelos simulados, o seu corpo precisa se acostumar com isso. Mas, ao mesmo tempo, o fato de não conseguir bater a nota de corte. Como era isso para você? Desde 2021, quando eu cheguei para a PRF, o simulado foi muito presente. Eu sempre gostei e achei muito importante fazer os simulados. Muito mesmo. Tanto que dessa vez, em 6 meses, eu fiz 30 simulados, que dá, acho que dá mais de um simulado por semana, sabe? No final ali eu fiz mais. São essenciais os simulados. E mesmo alguns simulados eu focava nos difíceis, né? Pegava os simulados difíceis para se a prova vinha fácil, tá ótimo. Se vinha difícil, é aquele nível ali que tem, no máximo. Aí, fazendo os simulados, eu chegava ali nos 70, em algumas vezes, né? Nos 70, às vezes do nada uma prova dava 50 e poucos, mas a ansiedade não bateu por causa, acredito muito, da experiência. Sim. E muitos simulados, você vê que sempre tem umas questões que não, mesmo sendo alguns simulados são muito fiéis, tem umas questões que fogem ali, sabe? Tem as questões do SESC que vão ser anuladas sempre, mas a ansiedade não bateu na questão de me atrapalhar, foi muito mais de ajudar. Eu acredito que cada simulado eu via a nota e eu conseguia desenvolver uma estratégia de prova para poder errar menos, para poder saber Sim. quantas questões marcar, tanto que eu deixei 29 questões em branco, e em nenhum momento durante a prova, nenhum momento Ai, meu coração. em nenhum momento eu pensei em marcar outra, porque eu já tinha deixado 29 em branco nos simulados e tinha tirado uma nota que a prova difícil, quando eu li a prova, eu sabia que a prova estava difícil. Nos simulados que eu tinha feito, eu sabia que se deixasse aquela quantidade mais ou menos, numa prova difícil, seria possível passar. Então, eu nunca, muita gente faz a prova e não, deixei muito em branco, vou marcar umas porque não é suficiente. Eu Sim. fiz tanto simulado que eu sabia que não precisava. E Tanto não, e eu acho muito importante o simulado, que eu falava com você. A questão não é o desempenho, né? Você estava oscilando mais ou menos de 60 a 70 líquido. E eu falava, mas não é o desempenho por si só, aquilo ali não importa, porque na prova, querendo ou não, todo mundo vai começar do zero e aquilo ali não tem nenhuma importância. É tanto que nem se compara a nota que você teve em termos dos seus simulados. Mas a importância do simulado é até do seu corpo se acostumar e ser só mais um dia, né? Então você estava muito treinado e ao mesmo tempo até de você se conhecer. Eu falava que você tem que ter uma estratégia de prova, de por onde começar. E até ao mesmo tempo de você. Imagina se você tivesse me contado, Isso eu vou deixar 29 em branco, assim. Foi até bom você não ter me contado. Mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz porque a ideia que a gente falava de você se conhecer, você estava praticando e dizendo, não, se eu chutar, eu vou descer muito, né? Quando você chutava, você ia para 50 líquido. Então isso martelou muito no sentido de
você saber, não, eu tenho que fazer o que eu me garanto. E querendo ou não, como você tinha um tempo de preparação curto, né? Então era natural ainda ter esses pontos falhos, ainda ter essa questão toda de algumas disciplinas que não eram seu ponto forte. Você tinha muita coisa para ver, então era natural até você ou ver pegadinha demais ou não tem, porque você não tinha visto. Então tudo que você não vê acaba achando difícil, né? Ah, eu não vi, eu nunca vi esse conceito. Deve estar certo ou deve estar errado. Então, mas isso de você ter se conhecido ao máximo, eu acho que fez total diferença, né? De você fazer uma prova do melhor desempenho da sua vida. Eu sou muito ruim de chute. Quanto mais eu chutava, mais eu errava. Eu sempre errava mais do que Eu acertava. acho que isso é de família. Toda vez que eu chuto, minha colocação desce. Agora na Polícia Federal desse ano, eu tava com 103 líquido, aí vi a nota oficial eu fui pra 99. Assim. Eu sempre perco no gabarito oficial, sabe como que é? Nunca é isso de chutar, quando eu vejo assim, eu fico com certa dó quando eu vejo alguém ensinando como chutar, porque eu acho que só funciona muito pro cara que já tá, sabe, com 90 líquido, assim, já tá querendo ficar, vamos dizer, no top 10 do concurso. Mas você ensinar isso para uma pessoa que tá no simulado com 60, 70, pode ser fatal, né? Porque, querendo ou não, provavelmente aquela técnica de chute não faz menor sentido para ele. Então, eu sempre falo, olha, você não tem que me escutar, você tem que se autoconhecer, né? Então, isso acaba sendo bem verdade nessa preparação tão intensa e tão curta ao mesmo tempo. Eu Eu, só marquei uma questão em dúvida. Uma questão. Essa questão não, eu errei. ele praticamente, você marcou Eu o seu errei. nome, você errou, né, que tava em dúvida, Eu errei. ótimo. E eu queria te perguntar, qual foram os erros que você considera que cometeu, se é que a gente dá para falar, porque no final das contas o resultado final foi muito bom. Mas em área policial, eu acho que não só a parte da prova objetiva acaba sendo relevante, né? Então, o que você considera de erro que, se você fosse começar hoje, você faria diferente, sabe? Poderia dizer que foi um erro, mas não dava para prever aquela quantidade de questões de direito. Que eu dei sorte, né? Sorte entre aspas, porque eu sou da área do direito. Aí ainda tive uma facilidade, mas mesmo assim tive que deixar muitas questões em branco, porque não tinha estudado tanto. Mas não acho que foi falha da preparação, porque não dava para prever aquilo. Sim. No mais, É eu porque gostei também. da minha trajetória. Acho que eu sabia o que tinha que ser feito. Sim. Eu sabia realmente, eu já tinha experiência, tive vocês para ajudar. Toda vez que eu tinha qualquer dúvida, eu mandava mensagem para vocês. Você estava lá para dizer exatamente o que tinha que fazer. Aquelas horas que 6 meses de estudo, você diz, é pouco, mas também é muito. Também Também é é muito. muito demora. Quando você está lá vivendo em 6 meses, não parece pouco. E eu queria te perguntar o que é que você acha que fez diferença, assim, seja bem sincero, em termos de ter um acompanhamento com uma pessoa que já passou, uma pessoa que já teve esse caminho, assim, que você acha que, me ajudou, ou que você acha que sozinho também teria conseguido? E começar lá em 2021. 2021 você já estudava, estava em alto nível já, com certeza, e você me ajudou muito com algumas dicas, né? Dizendo, não, estuda assim, assim, carga horária, planejamento de estudo, você me ajudou bastante. Mas mesmo assim, porque você também não tinha a experiência ainda, professores, eu lembro que eu estudei 8 meses, né? Foi na mesma intensidade Sim, acho que eu estudei mais horas lá do que agora, porque eu não trabalhava, né? Eu estava na sim. faculdade ainda, mas estava em pandemia, aquele EAD, né? Hoje, quando eu comecei a estudar, você fez, ó, melhor professor de contabilidade, é esse. Melhor professor de informática, é esse. Melhor professor de português, professora. Professora de português, é essa. Tá Melhor vendo? professor de exatas, é esse. E eu fiz, vou pegar esse, peguei o curso específico desse, peguei o curso específico daquele, e foi muito mais fácil. Sim, Não existe comparação. O professor, tudo que o professor fazia, eu sou da videoaula, né? 100% videoaula, não li um PDF. Nesse eu li, para não dizer que não li um PDF, eu li um resumo da parte de direito, porque o direito eu já tinha base, né? Não, sim. não estudei tanto direito, aí eu vi só os resumos da parte de direito. O resto foi 100% videoaula, foram 6 meses de videoaula. Na mentoria a gente sempre fez questão de conseguir liberar o acesso à estratégia por isso. Porque a ideia que a gente queria era que o cara tivesse a mesma preparação que a gente teve. Não é que os outros sejam ruins, até porque isso é relativo, mas querendo ou não, faz total diferença você ter o Silvio entregando a prova na última semana, né? Já encaminhando para finalizar sobre a discursiva, eu bati muito no ponto de que você vai ter que decorar argumentos, porque
não tem outro caminho de a discursiva ser o diferencial, né? Não precisa ser esse bicho de sete cabeças que as pessoas tentam colocar. Na verdade, foi um diferencial até de você estar na primeira turma, né? De você ter tido uma nota excelente na discursiva. E como que foi sua preparação para encarar a discursiva? Discursiva nunca foi uma dificuldade muito grande, mas também nunca foi um destaque da minha vida discursiva, né? Sempre foi aquele mediano. Eu fazia ali 70% da prova e estava ótimo, dava para seguir nas fases, né? Nem atrapalhava, nem ajudava. Desde o Enem foi assim, e PRF foi assim, PC foi mais ou menos assim, porque lá era outro estilo de prova, mas eu lembro que eu mandava para tu as discursivas, já você disse, decore os argumentos. E eu decorei, eu fui atrás, decorei a Constituição Federal, eu decorei, né, já era da minha área, era mais fácil. Mas decorei os sistemas, decorei da PF, decorei umas coisas, e cada tema, fosse ambiental, eu tinha uns temas, duas coisinhas ali, dois detalhezinhos decorados, Decorado. eu sabia que se fosse ambiental, aquilo ali servia. Se fosse tecnologia, como foi, tinha dois sistemas que serviria para isso e para outras coisas. Tráfico de pessoas, tinha também adaptava esses da tecnologia, adaptava para aquilo, adaptava para aquilo, e deu certo. Foi a maior nota, eu fechei a discursiva, né? Por causa, não fecha por causa dos erros gramaticais. E foi. Você já tinha feito, né? Já Na hora tinha que acertado eu alguma pensei coisa. em tudo, eu fiz, eita, Isadora deve ter, leu agora, deve ter ficado feliz, que eu estava no tema era que você estava apostando mesmo. Sim. Mas foi, discursiva foi tranquilo, né? Entre aspas, porque é aquela coisa, Porque quando você não tem sabe. muita inspiração, né? Não tem muito isso de é tanto que eu falava, você não, quando você mandava, você falava, você não tá padronizando, você tá mudando. Você tem que começar do mesmo jeito. Não existe isso de eu vou ter inspiração para um. Não, você tem que ter argumentos e começar. Porque querendo ou não, ainda bem que foi um tema que você tinha treinado, era uma das nossas apostas. Mas imagina, escrivão, que o tema foi bem surpresa. Se você não tem aquilo treinado e como começar, desestabiliza muito. Olha, você tem que só adaptar, você tem que responder diretamente aos tópicos, essas coisas assim que parece Eu fico, clichê ou parece. Mas sempre funciona, né? Não adianta você pegar uma preparação no curto prazo e querer reinventar, querer. Porque minha ideia não era te ensinar a fazer uma discursiva perfeita. Eu queria que você fosse aprovado. Isso é bem diferente, querendo ou não. Eu lembro na sua preparação, eu tinha tanta certeza que você ia passar por eu saber essa parte que você estava pagando o preço que tinha que ser pago. Assim, você estava fazendo o que tinha que ser feito e a gente precisou reajustar várias vezes no sentido que a primeira mensagem você disse assim, eu começo só por essas 5 disciplinas mesmo, assim, né? Porque eram as disciplinas decisivas. E sim, você tem que começar por aí, você tem que ter a base forte nisso aí, antes de te colocar para encarar todas as disciplinas do edital. E você confiou muito nisso de ir muito literal, né? Na discursiva, em tudo. Eu falei, olha, você tem que padronizar, você está mudando, isso vai te atrapalhar na hora, você vai levar mais tempo para chegar numa coisa, porque quanto menos tempo você leva na discursiva, por exemplo, isso já te dá maior base para a parte objetiva, isso te dá uma tranquilidade. Querendo ou não, na hora da prova a gente tá com a adrenalina lá em cima, né? A gente tá naquele gás. Então, você confiava muito e eu te xingava muito também. Porque é só jeitinho. eu te xingava muito também. Porque ao mesmo tempo aquele desespero, sabe? De você saber que são 6 meses. É algo muito intenso e desafiador. E então eu queria te parabenizar por toda essa luta que você enfrentou, tudo isso que você teve que passar sozinho, porque assim, por mais que a gente possa te ajudar em alguma dica, em algum planejamento, nada disso adianta se você não sentar e ser sincero com você, sabe? Eu sempre falo essa mentoria, você tem que ser honesto com você, não é comigo, porque imagina, se eu tivesse feito todo o planejamento, tudo, ter voltado para fazer material, mas se você não tivesse sentado e estudado, isso não tinha adiantado de nada, né? Então, essa garra que você teve e até certo desespero também de ter tão pouco tempo, isso foi muito bom de um resultado extraordinário que você teve. E eu queria, para fechar, que você desse um conselho em termos de alguém que pensa, que sonha com a Polícia Federal. A gente sabe que esse cargo é o sonho de muita gente passa anos só focado na Polícia Federal e eu queria te perguntar qual conselho você daria para quem está começando, para quem às vezes ficou reprovado no TAF. Eu queria que você desse
uma mensagem final para esse pessoal. Só queria falar primeiro voltando, quando você falou dos erros, porque você perguntou o que é que eu errei, né? Mas o bom da mentoria é isso, não deixa espaço para erro, sabe? Vocês têm muita experiência, então qualquer dúvida que eu tinha, vocês diziam, não, é assim. Eu ia lá e fazia assim, não tinha como errar, sabe? Eu só tinha que sentar, aquela aula ali assistir, só tinha que sentar, você disse, escreva a redação assim, eu tinha que pegar a redação e escrever daquela forma. Não tinha Sim. espaço para passar horas errando, porque era só fazer daquela forma. Você Facilita confiou muito. tanto, né, de ao mesmo tempo fazer tão literal o que a gente falava, e isso, de certa forma, pelo menos evitou que você não errasse e perdesse tempo relativamente, né? E mesmo as videoaulas sendo muito boas e completas, precisa de um aprofundamento. Aí você tem que ir lá fazer questões. Sim. Eu tinha que fazer muitas questões, muitas questões. E eu nem fiz tantas questões nos sites de questões, né? Eu fiz mais questões do Anki de vocês, muito mais. Porque quando você vai filtrar, eu tinha muita dificuldade de filtrar no Tec Concursos. Até hoje eu não sei mexer direito no Tec. Aí eu tinha muita dificuldade, eu não sabia direito para sabe, tinha uma questão que caiu uma questão ali, eu não sabia se aquela questão estava no nível da prova, aí vinha uma questão que estava muito batida, eu já sabia aquilo ali. Não dava para filtrar exatamente uma questão que era difícil, mas difícil que pode cair na prova, para aprofundar, né? Sim. Aquela parte de aprofundamento. E quando chegava no Anki de vocês, o material de revisão e as questões, né, que vocês também colocam no Anki, e também o caderno de questões Do site. do Matheus que fazia, o caderno de questões do TEC mesmo, que era só umas questões de O link, né? aprofundamento, Sim. foi muito bom, porque dava para aprofundar, não dava para errar, sabe? Não dava para fazer uma questão que não ia estar na prova, não dava para fazer uma questão que estava muito fácil, que não ia cair nesse nível de prova, que estava muito difícil, também não ia cair, porque era aquilo ali. Você já tem uma experiência muito grande na Polícia Federal. Então, realmente tornou fácil, sabe? O difícil era manter as horas de estudo, era o foco, era arrumar tempo, isso aí era difícil. A parte do material, a mentoria deixou fácil, sabe? Não teve essa dor de cabeça, não teve essa preocupação em errar, em acertar, só tinha que fazer aquilo ali. E até Então, tornou fácil esse lado. quando eu fui convencer o Matheus da importância da gente voltar, fazer as revisões, o caderno de questões, era muito porque eu queria ter uma mentoria de como eu queria para mim, se eu estivesse estudando ainda, sabe como que é? E querendo ou não, o Matheus, durante a preparação para auditor do TCU, auditor da CEF, toda a trajetória dele para as aprovações, a gente conseguiu fazer mais de 100 mil questões, assim. Então a gente fez muita coisa durante esses 3 anos de concurseiro, até várias aprovações. Então, só infiltrar, porque às vezes fica muito difícil da pessoa que está começando saber a diferença de uma questão de auditor e de policial, por exemplo. Um estilo CESP que muda tanto, né? Se você for se preparar para auditor, o nível de aprofundamento é outro. Se você for fazer polícia civil, já é outro nível. Então, a importância de voltar, eu acho, de fazer algo inédito, né? Assim, em termos de... Você não vê nenhuma monitoria fazendo isso, mas era porque eu acho muito importante de você deixar aquilo pronto para a pessoa só sentar e estudar, sabe como que é? Você não se preocupar muito de qual questões eu preciso fazer, revisão, aquilo de prova antecipada, que era muita ideia de que eu defendia, você não precisa saber o edital todo, mas você precisa saber o que é mais cobrado. Porque o que vai te derrubar de um concurso não é aquela questão que só 5% acertou. Mas se você não tiver bem no que mais cai, essa daí é que te derruba, né? Então essa foi a ideia da gente voltar e produzir todos os materiais que a gente produzia, era muito nisso. De que tanto que eu, sinceramente, fiquei até surpresa com tantas aprovações em curto prazo, de gente que estava 6 meses, 4 meses, no sentido de que eu também acho que é pouco tempo, sabe como que é? Eu também fiquei surpresa e assim, nossa, uma mentoria, quando lançou a nossa mentoria, a gente tinha 3 meses para ajudar. Então eu ficava muito me cobrando de que só tenho 3 meses. Então faz total diferença você tirar dúvida de uma coisa teórica, você entregar aquilo pronto, do que você só entregar estuda aí estatística, por exemplo. Eu sou Então foi muito privilegiado, nisso. que eu tive 6 meses na mentoria, né? Que eu já estava ali desde o primeiro, antes do primeiro dia, na verdade. Aliás, você foi o único de 6 meses, o restante foram tudo 3 meses, tá? Eu fui privilegiado. Aí você tinha falado do conselho, né? Você falou do TAF. O TAF que Se foi preparem o. antes para o TAF, tá? Não deixa para fazer a barra depois do resultado.
O conselho para quem reprovou em outras fases que para mim é muito pior, né? Reprovar no TAF do que eu dizia isso até dessa vez, que é muito melhor reprovar na prova de longe do que estar naquele quase, estar ali pertinho ou estar reprovado no TAF, no psicotécnico, alguma coisa. O conselho é só que o mundo não acabou, o mundo não acabou, seu estudo não vai se perder. Eu aproveitei meu estudo para a Polícia Civil daqui do Ceará, fiz esses 3 anos que estou passando aqui, já passei, né, mais de 3 anos. Foram incríveis, fiz grandes amizades, grandes mesmo, vou levar para a vida, não me arrependo de nada. O mundo não acabou, meu estudo ficou, o estudo foi aproveitado para a Polícia Civil, e agora, se Deus quiser, dando tudo certo, vou para a Polícia Federal. E até cada um tem sua trajetória, né? A gente não sabe de tudo, mas o mundo não acabou, vai dar certo. A importância de voltar, né? Por mais que. Eu sempre falo, o CESP não ganha o final do jogo, porque por mais que seja doloroso, eu lembro de você, assim, ficar muito mal depois da reprovação no TAF, é natural. E querendo ou não, eu também acho que é melhor você ficar com 60 líquidos e nem chegar perto, né, de uma aprovação, do que ao mesmo tempo você chegar tão pertinho e perder por tão pouco. Mas eu acho que isso dá uma certa maturidade, sabe? De você profissionalmente, de você voltar, querendo ou não, depois de uma reprovação, você fica muito desacreditado, né? Eu tinha muita certeza que você só precisava. Eu acho que a mensagem que eu mais mandei pra você é: você tá fazendo barra? Você tá fazendo barra? E você falava: você acha que é só a barra o problema? Eu digo: é só a barra. Porque a parte objetiva eu sabia que dava pra resolver. Mas Desde realmente, você ia estudar, você falou de barra. Toda vez você fala, e a barra tá fazendo? a mensagem que eu acho que eu mais mandei pra você no WhatsApp era: você tá fazendo barra? Quantas barras você tá fazendo? Mas que bom que você teve uma segunda chance. Eu acho que todo mundo consegue ter uma segunda chance, tem várias oportunidades. Só em você voltar e tentar de novo, isso é muito bonito e desafiador ao mesmo tempo, né? Porque fica uma luta de você contra você, somente toda hora dizendo não vai dar certo, e você tendo uma pessoa aqui dizendo vai dar, confia, faz a barra, que o resto tá tudo sob controle. E você, eu não sei nada de estatística, eu digo, tá tudo bem, no dia você vai saber, o que importa é isso. E é isso, E essa segunda chance, eu acho que todo mundo precisa ter, na verdade, assim, até para quem ficou na Polícia Federal com 81 líquidos, eu acho que é a pior nota que você pode ter, o mundo não acabou por aí, você consegue voltar, você consegue ter uma segunda chance até melhor do que você imaginava, né? Então é muito isso, mas você precisa voltar. E é isso, queria te tenho, agradecer por a entrevista, por tudo, compartilhar um pouco da sua trajetória de altos e baixos e de conseguir e ao mesmo tempo mostrar que ele não é um outlier, ele fez o que precisava ser feito, foi num curto prazo, mas foi muito intenso e é isso. Obrigada pela participação.